Olá pessoal, boa tarde. Está começando mais um programa Flash Sport. Final de semana passou, muita coisa aconteceu. Tivemos NBA, Fórmula 1, UFC, triatlon, tudo isso você vai ver aqui na tela do Flash Sport. Outra coisa, quero parabenizar a cidade de São Sebastião pelos seus 379 anos de emancipação política e administrativa. Ao meu lado, Conrado Balucci. Conrado, boa tarde. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Boa tarde aos nossos queridos telespectadores do Canal 20. Sejam muito bem-vindos ao Flash Sports. Inclusive, você deu os destaques, Júnior, mas você esqueceu de falar que tivemos também Paulistão. Afinal, o seu time sofreu, mas conseguiu vencer, né? Não sei se os nossos telespectadores perceberam ou repararam, estamos de cenário novo, bonitão, com estádio de fundo, né, Júnior? É isso mesmo, casa nova, mas vamos trabalhar, né, Conrado? Vamos chamar a primeira matéria aí do triatlon, que foi uma etapa do Paulista que aconteceu aqui em Caraguatatuba. Triatlo Open, etapa paulista. O Francisco é de São Sebastião, vai nos contar um pouco da sua expectativa para essa competição. Eu estou participando dessa competição mais para fazer uma espécie de um treino, assim, que eu estou me preparando para uma maratona. E estou há uns dias já parado, então eu sei que meu desempenho não vai ser muito bom. Mas a prova é interessante, né? É perto de casa, então vale a pena participar e conferir. Francisco, é caro, é muito caro uma bicicleta dessa, o treinamento, como é que é? O material é bastante caro e o treinamento exige bastante tempo disponível, né? E dedicação. Termina sendo mais caro se preparar para uma prova do que efetivamente a inscrição, né? O que você aconselha a quem está começando agora no triatlon? A quem está começando, acho que era importante ter uma assessoria, né? Um acompanhamento para dar uma direção para o que realmente quer, né? O que realmente quer fazer. Se quiser fazer uma prova muito longa, como o Ironman, o treinamento é bem diferente do que uma prova de sprint, como a que eu vou fazer hoje, né? Que são focos diferentes. Então é bom procurar uma ajuda externa de alguém que conheça, né? Bom, aqui está um casal participando desse Triatlo Open. A Fernanda, nós pegamos na entrada e achamos ela muito bonita, até o marido dela estava aqui, que é dele. Assim, Fernanda, como que é a participação do casal? Eu acho bacana. Eu comecei primeiro, 2 anos antes dele, e eu acho que a vida como casal melhorou agora que ele começou a fazer, porque a gente treina junto, então acho que une mais o casal. Então é bem bacana, ele dá força para mim na prova, ele dá para mim também, então é bacana demais, acho bom. E sua expectativa para o Open de hoje? Quero terminar, quero terminar bem. Eu sempre chego muito ansiosa, com muito medo, mas saiu da água, eu sei que vai ser sucesso. Só sai da água. O marido também tem que acompanhar, ele estava nos dizendo que ela veio, primeiro ela, depois veio você. É importante isso, né? Na verdade ela começou e aí eu fui só olhando e acompanhando, tirando foto. Fui vendo como era legal, né? Então comecei aos poucos também e acabei entrando nessa. José Antônio, você é de onde? São José dos Campos. Agora, nós estamos focando muito na importância do casal, né, da família participar. Sai de São José, vem para Caraguá, levanta cedo, ou vem à noite, é complicado, né? É complicado, né? Tem gente que não entende a nossa rotina, mas a família até que entende, né? Então a gente está sempre nessa. O Wilton Lopes é da organização do Triatlo Open da etapa paulista. Ô Wilton, importante para Caraguatatuba essa etapa aqui, né? É importantíssimo, né? A gente já vem, esse é o 3º ano, né, que a gente está trazendo os eventos aqui para Caraguá e a cada ano crescendo o número de atletas, né? E essa etapa do Paulista, né, como você falou, em agosto a gente já está prevendo o Campeonato Brasileiro. Então a Caraguá aí cada vez mais recebendo o paradesporto, né, e abrindo as portas aí pra gente. Wilton, atletas de Caraguatatuba, como é que é a evolução e a participação de atletas de Caraguatatuba? Isso é uma coisa bem bacana que está acontecendo hoje. Essa é a primeira prova que a gente tem para atletas de Caraguatatuba participando do Campeonato Paulista de Paratriatlo. Então isso foi uma semente que a gente plantou há 3 anos atrás, quando a gente começou a fazer os eventos e dar uma assessoria aí para a escolinha do pessoal. E hoje a gente já está colhendo os primeiros frutos, que já são 2 atletas participando do Paulista e representando a cidade, né? E o número de inscrições? No total a gente está com uns 300 atletas, né? Porque nós não temos só atletas deficientes, né? O triatlo, a ideia dele é de inclusão, então nós temos todas as faixas etárias, todos os níveis de condicionamento, metragens para iniciante, para mais treinados e o paratriatlon junto. O Wilton vai nos explicar aqui, Wilton, uma tecnologia nova ou já existia essa tecnologia no ciclismo, na corrida?
Na verdade é uma tecnologia nova, né? Pioneira aqui no Brasil, por esse sistema de antenas, né? Antigamente nós fazíamos um sistema de um tapete, né? Que o tapete captava, mas aí impossibilitava a gente fazer o controle do ciclismo, por exemplo, porque não dava para passar em cima. Então essa tecnologia com antenas possibilita a gente fazer a contagem do número de volta dos atletas, por exemplo, e enfim, marcar o tempo deles em cada volta. Então é bem interessante. Então esse aparelho ele tem um sistema que ele capta o chip que tem em cada atleta. Cada atleta usa um chip que o sistema lê, né, o numeral desse atleta, e aí vai para um programa onde faz a classificação deles, né? Coloca o tempo, coloca a ordem de chegada. Aquela é a antena, que é ela que capta o sinal do chip que estão indo no tornozelo dos atletas. Agora, eu não sei se é novidade, viu? O duplo é novidade, o duplo? Não, esse já é antigo já, né? Nesse caso é um atleta deficiente visual que está indo atrás. E o atleta da frente é um atleta guia que conduz, né, orienta o atleta a fazer o evento. Fazer a prova. Quem faz a força é o... São os dois, na verdade. Os dois têm que fazer bastante força ainda. O Jefferson é da Ilhabela e estava aqui e foi convidado para correr. Né? Não tem categoria, foi apenas convidado. Foi apenas convidado. Agora você já é atleta, né? Eu mais ou menos, né? Eu tô treinando ainda para poder competir. Da Praça do Evento do Porto Novo, Donizete Machado para o programa Flash Sport. Essa matéria do triatlon, inclusive, essa semana a gente marcou uma matéria com a Brisa. Ela é uma atleta de São Sebastião que disputou o Xterra no Rio de Janeiro. Uma matéria bem bacana que a gente fez mostrando o treinamento dela, foi bem bacana, provavelmente a gente deve trazer essa matéria para vocês na quinta-feira. Aproveitando que estamos agora fazendo o programa e também a presença do nosso comentarista Beto Santos, que vai falar de Fórmula 1 daqui a pouquinho para vocês, mas está aqui no estúdio. Betão, um abraço aí, fazendo parte do Flash Sports. E é isso aí, Júnior. O que a gente vai falar agora? Paulistão? Vamos falar dos resultados, dos jogos? Vamos abrir o programa falando de Paulistão, né? Final de semana, uma rodada fraca para os times de São Paulo, né? Eu acho que o único que jogou como um time grande de São Paulo foi o Santos. Fraca para o seu time que sofreu lá em Campinas. Mas ganhou, né? O importante é os 3 pontos. Eu acho que o Corinthians e São Paulo, eles estão, na verdade, focado em cima da Libertadores. E estão fazendo aquilo que se deve e que se espera de um time grande num campeonato fraco tecnicamente, como é o Paulista. Então, Conrado, vamos começar pelos jogos que aconteceram no sábado. O Corinthians jogou em casa, né, com o RB Brasil, mas não saiu do 0-0. Em Itaquera, o Corinthians não passou do 0-0 diante do Red Bull Brasil. O que poderia ser considerado um resultado ruim para o Timão não foi por algumas razões. A primeira delas por conta de Wagner Love. O atacante entrou no intervalo e mostrou um bom futebol, criando diversas chances e dando esperanças aos alvinegros. Depois, porque o resultado não atrapalha em nada o Corinthians na classificação. Segue líder absoluto e busca ainda terminar como o melhor time da primeira fase. Mas o que teve de mais especial neste resultado foi o fato do time não levar gols. A equipe do técnico Tite agora está a 6 jogos sem ter suas redes balançadas. Isto significa que, se não levar gols contra o Danúbio hoje e São Bernardo no final de semana, o Timão terá a maior série invicta desde 1970. Haja defesa! O Corinthians terá importantes reforços para o duelo desta terça-feira diante do Danúbio, válido pela Libertadores da América. É um detalhe que às vezes a gente retarda um pouquinho, o adversário consegue neutralizar a melhor opção, o goleiro está numa tarde feliz, as escolhas do adversário são sempre escolhas corretas, teve 2 lances corretamente marcados de impedimento, que ele foi... eu acho que pelo fio de cabelo, porém assinalados de forma correta. Enfim, tem dia que a precisão, esse último terço do gramado, teve uma bola do Wagner Love que eu saltei como gol, a bola que atravessou na frente no chute cruzado, e eu vi jogador dentro do campo levantando para buscar o gol. Ele está nessa busca, né, um pouquinho maior, em determinado momento ele vai estar com uma tranquilidade, essa precisão ela vai sair. Ela vai ter, mas tem dia sim. Mas é importante que eu digo assim, aí não desesperar e o setor defensivo está sólido.
Antes de falar do jogo do Corinthians, eu quero falar que eu tô orgulhoso do meu apresentador, viu? Depois que ele sentou na bancada aqui, dá pra ver que o garoto tá mais à vontade, já tá se sentindo em casa. O que é? A minha presença que te deixa na verdade, assim, mais radiante, como a gente mais solto? trabalha com isso, né? Não, fundo, a gente está começando. Você tá eu peço ótimo. desculpa até aos telespectadores, porque é difícil, não é fácil, mas a gente vai fazer o melhor para vocês. Você tá ótimo, Júnior. Falando do jogo do Corinthians, então, o mais importante neste jogo não foi nem o resultado em si. O Corinthians continua como líder absoluto do seu grupo e o foco na Libertadores. O destaque, como nós dissemos até no off da matéria, foi justamente o fato do time do Corinthians não ter levado gols. O time do Corinthians está tentando bater um recorde. Você sabia disso, Júnior? Sim. Desde 1970, o Corinthians, se não tomar gols contra o Danúbio na terça-feira e se não tomar gols também no final de semana contra o São Bernardo, chega a 8 jogos sem levar gols. E isso gera uma série invicta de 8 jogos, o que faz com que o Corinthians bata o recorde e mantenha uma série invicta na história do clube, né? O Corinthians, que já é conhecido por ter uma defesa muito sólida, tá aí os números O comprovando. Corinthians ainda é o melhor time a ser batido no campeonato, não tenho o que falar. Há controvérsias. Vamos chamar o jogo do Santos, então, que goleou de novo. Bateu o Marília por 4-1 no interior e abriu 14 pontos em relação ao Capivariano, segundo colocado. O Santos goleou o pior time do Paulistão no sábado e segue tranquilo com 14 pontos de diferença para cima do segundo colocado do grupo, o Capivariano. Mesmo com o time repleto de reservas, o Peixe dominou a partida inteira e não teve dó do Marília, sapecando um 4-1 jogando no interior. Thiago Ribeiro foi o destaque da partida com 2 gols. O jogador, inclusive, considerado caro pela diretoria, recebe atualmente R$200 mil por mês e quase foi envolvido em uma troca com o Fluminense. Ele tem seu futuro indefinido ainda no Santos, mas já manifestou publicamente o desejo de ficar. Seguindo agora no Paulistão, continuando, né? Ontem, domingo, teve o jogo, o Palmeiras jogou em casa. Ontem, 11 horas da manhã, um horário diferente de todos, né? Até porque, não sei se é por causa da manifestação, o que aconteceu. É sim, Júnior, é por causa da manifestação. Inclusive, a Polícia Militar foi quem pediu para que o jogo fosse às 11 da manhã, porque os policiais que iriam fazer a segurança do estádio, depois prosseguiriam para a Avenida Paulista para fazer a cobertura, né, a segurança da manifestação que estava marcada via redes sociais. Por isso, esse jogo às 11 da manhã, que, mesmo sendo esse horário, 26 mil pessoas estiveram... Não, agradou a todos, né? agradou os torcedores do Palmeiras. Eu particularmente iria. Eu prefiro ir a um estádio 11 horas da manhã de domingo do que 10 horas da noite de quarta-feira, por exemplo. Foi isso que a maioria dos torcedores comentaram, eles falaram que era o melhor, pelo menos eles aproveitariam mais o domingo, né? E não tem Foi questão um horário do muito transporte, bacana né? também. Metrôs, ônibus, você consegue todos os serviços de transporte público à sua disposição, coisa que nos jogos noturnos muitas vezes meia-noite fecha o metrô, não consegue ônibus, até a questão da violência. Realmente é para ser estudado. O único problema é o calor. Né? Sim, não tem Dependendo jeito. Dia, né? da época que for o jogo, fica mais complicado. Então vamos lá, o gol do Palmeiras, né? Que só conseguiu o gol aos 39 minutos do segundo tempo com o Gabriel. Jogando para 26 mil espectadores, o Palmeiras entrou em campo na manhã deste domingo, diante do 15 de Piracicaba e venceu. O único gol da partida foi marcado pelo volante Gabriel após acertar uma bomba de fora da área. O jogo no Allianz Parque foi fraco tecnicamente e o 15 ainda jogou boa parte do segundo tempo com 1 a menos após a expulsão de Tony por reclamação. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 21 pontos e lidera o grupo 3 com folga. Uma situação que a gente já tinha passado aqui, depois quando eles ficaram com um homem a menos e aí se fecharam mais ainda e nós buscamos o tempo todo criar essas alternativas. Eu acho que foi uma experiência muito importante, muito positiva para o nosso time, ter vivido isso aqui hoje. Uma equipe que está amadurecendo, que está se entrosando, é importante que passe por esses momentos e que consiga ultrapassar esse tipo de obstáculo. Para a formação da equipe hoje foi importantíssimo.
Palmeiras eliminou o jogo de volta da Copa do Brasil, então vai folgar essa semana, não vai ter essa preocupação, vai poder ter uma semana a mais de treinos. Com relação ao jogo, foi um jogo apertado, tecnicamente fraco. O Palmeiras, o 15 se fechou, fez o que se esperava de um time pequeno jogando na casa do grande. Fechou a casinha lá atrás, estacionou o ônibus na frente do gol. O Palmeiras tentou. No segundo tempo, um jogador do 15 foi expulso, o Tony. Sim. Então, tecnicamente, abriria mais espaço para o time do Palmeiras. Não foi o que aconteceu. O gol do Palmeiras saiu de uma bola espirrada, né? Após a cobrança de escanteio, a zaga rebateu. O Gabriel mandou uma bomba de fora da área. E o Palmeiras precisava dessa vitória para se reabilitar da derrota no clássico contra o Santos. Então agora é semana de trabalho e, inclusive, falando em Palmeiras, o Valdívia, que ainda nem estreou, já está gerando burburinho nos bastidores. E a novela Valdívia continua. O Mago sequer estreou na temporada 2015 e já gera outra polêmica. O chileno foi convocado pelo técnico Sampaoli para defender a seleção nos amistosos contra Irã e Brasil no fim do mês. Mesmo manifestando o desejo de não integrar a comissão de seu país, Valdívia foi relacionado e agora o Palmeiras conversa com a federação local para tentar a liberação do meia. Caso a convocação seja mantida, o Mago só deverá estrear pelo Verdão em meados de abril. O tricolor paulista foi a Campinas e conseguiu uma excelente vitória, né, de virada em cima da Macaca, da Ponte Preta. Inclusive quero mandar um abraço ao meu amigo Lincoln, né, que faz um trabalho em cima da escolinha da Ponte Preta aqui em Caraguatatuba. O Lincoln que tá devendo uma entrevista pra gente, né, Júnior? Sem dúvida, ele é só marcar que já tá confirmado. Então tá bom, vamos conferir então. Diante da Ponte Preta, em Campinas, o São Paulo sofreu muito para conseguir uma vitória de virada no segundo tempo e continuar com boa vantagem sobre o Mojimirim na classificação. No primeiro tempo, o Muricy escalou Bosquilha na lateral esquerda e a Ponte fez a festa por ali. Abriu o placar logo aos 9 minutos e só não aumentou porque Rogério Ceni salvava lá atrás. Na segunda etapa, Bosquilha saiu da lateral e foi para o meio. Lucão foi para o setor e fechou o buraco defensivo. Assim o tricolor melhorou e a Ponte cansou, tanto que Paulo Miranda e Allan Kardec viraram o placar. Com o resultado de 2-1, o São Paulo chegou a 23 pontos, 8 pontos a mais que o Mogi, que tem um jogo a menos. A gente estava com dificuldade de escalar o time hoje porque a gente infelizmente perdeu no treinamento o Reinaldo e acho que vai ficar um bom tempo, né, sem jogar, parte muscular, e aí a gente só ficou com o Carlinhos, que também faz um tempo que não joga e era perigoso trazer ele para cá, porque a gente tem um jogo importante na quarta-feira, e aí armamos com o Bosquilha ali, que era o único canhoto que a gente tinha ali, né, e no primeiro tempo a gente sofreu um pouquinho, no começo do jogo, depois se ajeitou um pouco, e no segundo tempo a gente mudou completamente a maneira de jogar, tivemos que improvisar o Lucão também pelo lado do campo, só que é um jogador que é obediente e é rápido, e aí a gente segurou um pouco a Ponte e aí pouco a pouco fomos entrando no jogo. E agora é tudo fruto de um time que não tem entrosamento, um time quase que treina todo dia junto, mas não joga junto. Então, mas no segundo tempo a gente melhorou bastante e acho que a gente fez um bom jogo no segundo tempo. É aí, Conrado, você acompanhou o jogo, né? Como eu disse, para mim foi um jogo muito frio, tranquilo. O São Paulo não estava com muita empolgação, né? Só jogou o segundo tempo, primeiro tempo só deu Ponte Preta, deu muita sorte também, né? O São Paulo deu uma mexida no meio de campo no segundo tempo, foi aí que teve os 2 gols. Foi aí que o São Paulo conseguiu ganhar o jogo. Não sei se você concorda comigo, mas ao escalar o Bosquilha na lateral esquerda, o Muricy errou completamente. Ele abriu uma avenida gigantesca no ataque da Ponte e ali ela fez a festa. Fez 1-0 no começo do jogo e se não fosse o Rogério salvou. Tanta gente critica o Rogério, fala que o Rogério tem que se aposentar, mas o Rogério ainda está salvando o São Paulo em vários momentos. Então, depois no intervalo, o Muricy mexeu, tirou o Bosquilha da lateral, colocou ele no meio, puxou o Lucão para a lateral e aí fechou. Aí montou um muro ali. Aí o São Paulo conseguiu o São Paulo teve, né, redistribuir o time. Reagir, fez a virada em coisa também, de 15 minutos, virou e também foi só isso mesmo, garantiu os 3 pontos. Ainda falando do tricolor do Morumbi, quarta-feira o São Paulo tem um jogo muito difícil contra o São Lourenço, aqui em casa, lógico, né, no Morumbi. Como eu disse, o São Paulo está mais
focado nessa Libertadores do que no Paulista. Mas acredito eu que o técnico venha com mudanças, porque a Libertadores ainda para o São Paulo ele não se achou ainda na Libertadores. Inclusive, o São Paulo ele virá com mudanças, até porque o São Paulo não poderá escalar alguns jogadores. O Dória, por exemplo, está machucado, o Souza ainda é dúvida, o Luiz Fabiano e o Centurião com problemas musculares também não jogam, então lesionados. Provavelmente deve vir Pato, Kardec, o time do São Paulo que precisa dessa vitória, né? Ele está empatado em pontos com o São Lourenço e eu acho que se perder pontos em casa, aí o Corinthians vai abrir uma distância considerável e o São Lourenço depois joga com o São Paulo na Argentina, no novo gasômetro. E realmente é muito difícil jogar lá. Ganhar, né? O Corinthians ganhou lá, ganhou bem, vitória incontestável. Só que com portões fechados. Sim. O que dá uma certa neutralidade, digamos assim, no jogo. Fica até um pouco mais fácil, né? Porque não tem aquela pressão aquele estádio ainda mais jogando. É caldeirão. Né? Aquele estádio realmente, na Argentina, o novo gasômetro, não é fácil. É um estádio bonito de se ver quando está lotado. Eu imagino que muito duro para se jogar lá dentro. Então, São Paulo deve vir com mudanças para a Libertadores e se o Muricy resolver escalar Pato, Kardec, provavelmente eu acredito que essa seja a dupla ideal para o ataque do São Paulo. Mesmo Sim, o Kardec... até ficando um pouco... O Pato é mais ágil, né? Porque o Luiz Fabiano e o Allan Kardec fica muito lento nesse ataque do São Paulo. E o Kardec não vive uma das suas melhores fases. Mas ainda assim, eu acho que o Pato agrega muito ao futebol do Kardec. Então Sim. eu acho que... Eu acho que ele dá mais possibilidade do Allan Kardec aparecer no jogo, né? Ele se movimenta mais, então ele procura mais as jogadas com o Pato do que com o Luiz Fabiano. Por falar ainda em Libertadores, Júnior, o último jogo da fase de grupos, né, do grupo A, Corinthians e São Paulo. São Paulo acabou de soltar uma nota dizendo que vai manter a decisão de liberar apenas 5% de ingressos para os corintianos. Então, do Morumbi todo, 3.200 bilhetes serão destinados ao time alvinegro. Os torcedores corintianos e os são paulinos, eles tendem a sempre ter um certo confronto. Sim, acho que hoje a maior rivalidade no futebol brasileiro, no caso paulista, né? É São Paulo e Corinthians, não é mais aquele Corinthians e Palmeiras. Não, aí você já... Né? Não. É, sim, você tá falando isso por causa do Palmeiras. O Palmeiras hoje tá jogando bem, mas não é mais aquele time, né? Você não fala muito essas coisas não, porque eu inclusive vim com aqui, ó, não sei se dá pra enxergar, Luiz, não dá, né? Mas tudo bem. Tô com a canetinha da Top Tintas aqui, até em sua homenagem, na cor vermelha. Então você, por favor, mantenha-se. Mas nem por isso eu vou falar. Eu gosto do Palmeiras, não é contra o Palmeiras, é que a rivalidade eu sei que você adora o Palmeiras. Aí, Conrado, você sabe que eu sou imparcial, já falei pra você, pra todo mundo aí, eu sou imparcial falando em paulista. Meu amigo Beto Santos, esse é palmeirense roxo, né? Como você. Mas, né, não é aqui, por isso. Aqui no estúdio nós temos vários palmeirenses, né? Eu sou imparcial, você também, mas o Beto é palmeirense, o Juan, editor, nosso editor é palmeirense também, e... Ah lá, ele tá até... Não, ele é santista, o Juan é santista. Mas vamos tocar então, ainda falando de Libertadores, o Corinthians que enfrenta o Danúbio amanhã, tem grandes chances de conquistar a vitória. Guerreiro volta ao time após cumprir suspensão e Renato Augusto, liberado pelo departamento médico, ainda é dúvida porque sente ainda dores no tornozelo esquerdo. Paulo Guerreiro volta ao time após cumprir suspensão de 3 jogos imposta pela Conmebol. O peruano havia sido expulso no duelo contra o Once Caldas por conta de uma cotovelada no adversário ainda pela fase de pré-Libertadores. Com muita ansiedade, mais que nada, né? Passaram 3 jogos que eu não conseguia jogar, foi um clássico contra São Paulo que tivesse querido estar dentro do campo, mas graças a Deus já passou. Agora é um começo para mim e, bom, esperamos fazer um bom jogo amanhã. Outro que volta ao time, mas ainda não sabe se joga, é Renato Augusto. O meia foi liberado pelo departamento médico após tratar uma lesão no tornozelo esquerdo. Foi relacionado e viaja ao Uruguai. Porém, a situação ainda não está definida, já que Renato voltou a reclamar de dores no local. O Timão é líder do Grupo A com 6 pontos em 2 jogos. Já o Danúbio é o último colocado com 2 derrotas. O tornozelo também é um pouco complicado, porque você usa bastante principalmente nos giros, né? Então, vamos fazendo alguns testes hoje.
e mais tarde vamos conversar. Eu não perdi muito porque eu não fiquei parado, né? Então o tempo todo eu estava treinando, algumas vezes no campo, outras vezes na academia, então acredito eu que eu não tenha perdido também muita coisa não. Esporte internacional. Vamos falar agora de Fórmula 1. Foi dada a largada. Ontem começou a Fórmula 1. Nosso amigo querido Beto Santos tem tudo para você na tela do Flash Sports. Olá, amigos do Canal 20. A Fórmula 1 apresentou seu circo no Grande Prêmio da Austrália. Nada muito diferente do que se prometia da pré-temporada. A Mercedes na frente, ponta a ponta, Lewis Hamilton. Felipe Massa teve um bom resultado, um quarto lugar, mas a equipe Williams pecou na hora da estratégia. A grande surpresa foi Felipe Nasser, largou na 10ª posição, chegou na 5ª. E a McLaren mostrou que realmente o seu carro é uma... Vamos ao resumo da corrida. Num grid bem reduzido pela não qualificação da Manor Marussia, o afastamento médico de Bottas e a quebra de Magnussen e Kvyat na hora do alinhamento, apenas 15 pilotos foram à luta. Na largada, os ponteiros saem bem e se mantêm na frente. Felipe Nasser pula da 10ª para a 6ª posição. Mais um acidente com Pastor Maldonado provoca a entrada do safety car. Na relargada, Nasser ultrapassa Ricciardo e vai para a 5ª posição. Chegou a hora dos pits e os problemas começaram para a Ferrari. Raikkonen teve uma das rodas presas, perdendo muito tempo. A Williams chamou Massa para o pit e fez um trabalho perfeito, mas com um timing errado. O brasileiro voltou para a pista atrás de Ricciardo, o que custaria a 3ª posição depois que Vettel fez o seu pit e voltou na frente do brasileiro. A Mercedes fez trabalho perfeito e manteve Hamilton na ponta. A Sauber trabalhou bem por Felipe Nasser. O brasileiro pastou o Verstappen e contou com o abandono de Kimi Raikkonen após o segundo pit. Nasser sofreu pressão de Ricciardo, mas manteve a 5ª posição. Final, Hamilton primeiro, Rosberg segundo, Vettel terceiro, Massa o quarto e Felipe Nasser em 5º. Tá aí o Felipe Nasser comemorando muito para a felicidade do chefe da equipe, Peter Sauber. No pódio, Hamilton recebeu o troféu da vitória e na entrevista deu uma zoadinha com o entrevistador, que era ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. Hamilton disse que ele parecia ser mais alto no Exterminador do Futuro, ao que Schwarzenegger rebateu que ele estava sem seus saltos altos. Tá aí o resumo da prova, uma prova até certo ponto movimentada, mas sem muitas novidades. O Hamilton se manteve na ponta, trabalho 100% tanto da equipe quanto do piloto. O Rosberg não teve muita chance, se manteve ali numa escolta entre 1,5 segundos, 2,5 e foi para a 2ª posição. O Vettel foi muito bem, quando precisou acelerar, acelerou para conseguir tomar a posição do Felipe nos pitstops. E o Felipe, um erro de estratégia novamente, o engenheiro dele, o Rob Smedley, não foi muito bem, errou na conta ali de colocar o Felipe na frente do Ricciardo e por isso o brasileiro perdeu a posição nesse movimento dos pitstops. Felipe Nasser muito bem, uma estreia muito boa, que eleva a moral do piloto, que aí diziam que ele era só um piloto pagador, por isso que teria o assento na Sauber. Aí ele demonstra que tem categoria, que tem força de vontade e que pode ir muito longe na temporada. Uma novidade no Canal 20 aqui no Flash Sports, a charge do nosso cartunista Bruno Mantovani. Vamos dar uma olhada? Tá aí o exterminador Lewis Hamilton, a surpresa Felipe Nasser e o carro da Mercedes. Nosso cartunista Bruno Mantovani é de Serra Negra, designer gráfico há 15 anos, faz cartoons desde criança e lançou Pilotuns em 2006. Trabalha no site Grande Prêmio e tem uma empresa de criação de designer. Contatos no www.memantovani.com.br e no pilotuns.com.br, além da fanpage no Facebook. O Bruno vai acompanhar a gente por toda a temporada 2015. Um abraço, Bruno, muito obrigado. E galera, por hoje é só. Quinta-feira a gente volta. Fui! Vendo a matéria do Beto Santos agora, me veio uma reflexão. Que corrida espetacular do Nasser, né? Havia muito tempo, não sei nem se algum brasileiro já chegou a estrear pontuando. Sim, não, inclusive, o Nasser foi o destaque porque ele foi o primeiro brasileiro a pontuar numa estreia de Fórmula 1. E eu acho a corrida da Austrália, estava até comentando com o Beto nos bastidores, ele é fã do circuito da Bélgica, de Spa-Francorchamps. Eu já gosto de Mônaco e Melbourne.
Eu acho a corrida da Austrália charmosíssima, né? Aqueles barcos, as árvores, eu Dá acho um tchan a mais, né? A Fórmula 1 é como diz, né? Um circo maravilhoso. Mudando de assunto, vamos falar agora de UFC. O brasileiro Rafael dos Anjos fez história, Júnior. Você não assistiu a luta? Você assistiu? Na verdade, eu não consegui acompanhar a luta, mas eu vi depois os VTs, né? Foi sensacional, não só pela vitória, mas porque ele era um desafiante do Anthony Pérez. O Anthony Pérez hoje é um dos melhores lutadores do mundo de UFC. Peso leve, né? Do mundo, não, de todas as categorias. Ele é categoria peso leve, ele é o atual, era, né? O atual defendendo o cinturão, detentor do cinturão, mas ele é um dos melhores lutadores, tem um cartel, assim, muito bom e a gama de virtudes que ele tem, né? No wrestling, ele é no jiu-jitsu, né? O Anthony Pérez era um adversário formidável. E o Rafael dos Anjos, eu assisti a luta do começo ao fim, dominou. Mas assim, ele não deu chances. Sim, acompanhei, como eu falei, acompanhei o VT, né? Vi que ele... Foi muito legal. Conseguiu segurar, travar na hora certa. Não, ele né? tomou a rédea da luta e ele foi pra cima. Então, até o corner dele instigava ele, ó, não deixa o Anthony Pérez assumir o comando da luta. Então, ele ia pra cima e também logo no começo da luta ele acertou um direto no supercílio, no olho. Aí o Anthony Pérez já não conseguiu enxergar mais nada. Não via mais venceu nada, abriu por decisão unânime. Isso. Foi realmente muito legal. Foi fantástico. legal. Ele tem que parabenizar, né? Porque ele é um gigante também, né? Infelizmente, nós não conseguimos exibir imagens da luta, até a gente estava tentando. Não foi liberado O canal UFC não liberou as imagens, inclusive no próprio canal, então nós não conseguiremos exibir as imagens da luta, fica aqui o registro do que aconteceu. É só ele levantando o cinturão mesmo. O assunto agora é NBA, o melhor basquete do mundo. Final de semana aí, rodada eletrizante. Vamos aí aos jogos na tela do Flash Sports. Mais uma noite de gala de Russell Westbrook. O armador anotou 36 pontos e pegou 11 rebotes na vitória do Oklahoma City Thunder para cima do Chicago Bulls por 109-100. Ainda sem Kevin Durant, os Thunders brigam jogo a jogo com os Pelicans pela 8ª vaga do Oeste. Os Bulls seguem na 4ª posição do menos concorrido leste. Em duelo pela Conferência Oeste, nem a volta de Blake Griffin ao time dos Clippers salvou a equipe de ser derrotada no Staples Center pelo forte Houston Rockets. O ala teve atuação apagada e viu o rival James Harden anotar 34 pontos na vitória dos Rockets por 100-98. Com o placar, a equipe do Barba aparece na 4ª posição, enquanto os Clippers caíram para a 6ª colocação. E o Cleveland Cavaliers venceu mais uma e se consolidou com folga na 2ª colocação do leste. A equipe de Anderson Varejão e LeBron James bateu o Orlando Magic por 123-108 na Flórida, com grande atuação de Kyrie Irving. O armador, que havia batido o recorde da carreira ao anotar 57 pontos na semana passada em atuação irrepreensível contra o San Antonio, fez 33 na noite passada e foi o cestinha da partida. Voltando ao esporte regional, a Associação de Surf de São Sebastião, ela divulgou a lista dos integrantes que vão participar do campeonato de 2015. A Escola de Surf de São Sebastião tem uma parceria com a Secretaria de Esportes, obviamente, e é um projeto muito bacana, Júnior, porque além de ser inovador em São Sebastião e fazer um trabalho com a rapaziada, eles têm uma característica de ser um projeto itinerante. Então, cada semana eles estão numa praia. Então, não se concentra, por exemplo, só em Maresias ou só na Costa acaba Sul. Se acostumando com aquela onda, com aquela praia, né? Não, então, muda um pouco, isso é bacana. Até porque São Sebastião são 32 praias, né? Obviamente que algumas não dá para praticar o surf. Na verdade, eu falei que eles vão participar da etapa de 2015, mas acho que são 2 campeonatos, é isso? São 2, o Circuito Paulista e o Ripcur. Vamos então conferir os nomes de quem está fazendo parte da equipe agora. Na categoria Petit, Rodrigo Saldanha, de Maresias, e Rodrigo Tiaguinho, de Camburi. Estreante, Caio Costa Caveirinha, de Maresias, Rodrigo Saldanha, de Maresias também. Na classe Iniciantes, Caio Costa Caveirinha, de Maresias, Fernando John, de Paúba, Heitor Duarte, de Maresias.
Também tem Cauê Germano de Juqueí e Pablo Souza de Maresias. Na categoria Mirim, Arthur Germano de Juqueí, João Pedro Costa de Maresias, Pedro Dibe de Boiçucanga, Renan Ranada de Maresias e Samuel Pubo também de Maresias. Na Júnior, Leandro Alves de Juqueí, Pedro Tanaka de Maresias, Renan Pulga de Camburi, Samuel Pupu de Maresias, Wagner Sena de Boracéia e Wanderson Delmondes, o Andinho, de Maresias também. Tá então a lista dos convocados, né, para fazer parte da equipe de São Sebastião. Por falar em surf, o Brasil e o Litoral Norte amanheceu em festa, né? A vitória do Felipe Toledo na primeira etapa do WCT na Austrália foi simplesmente destruidora. O Felipinho, como é conhecido em Ubatuba, não é o Felipinho nosso da edição aqui, como a Leti tanto gosta de chamar, né, Júnior? O Felipe Toledo conseguiu uma nota 10 e uma nota 9,60 em cima do Julian Wilson e conseguiu o título da primeira etapa do surf mundial, né? Não só ele, mas como outro, o batubense, o Vigoli Dantas, chegou em quinto e o Vigoli estava fazendo a sua estreia na elite do surf mundial. Então olha só que resultados maravilhosos pro Litoral Norte, pro Brasil, mas principalmente pro Litoral Norte. É que tem excelentes surfistas, né? É que a gente não dá para dar o nome de todos, né? São, assim, tem uma gama muito grande de surfistas aqui. O Litoral Norte nosso é muito Ubatuba e São Sebastião, eles são muito fortes no surf. E o legal é que os sites mundiais em nota disseram a vitória destruidora. Foi bem legal. Então, parabéns ao Felipe Toledo, ao Felipinho e também ao Vigoli Dantas, que chegou em quinto na sua estreia. Assim como o Felipe Nasser, na sua estreia da Fórmula 1, chegou em quinto na Austrália, também na Austrália, o Vigoli chegou em quinto na estreia do surf mundial. Parabéns, então, aos três. Vale lembrar também, né, que na semifinal estava Miguel Pupo e o Mineirinho, ambos do litoral de São Paulo. Chegamos ao final de mais um programa Flash Sport. Quero desejar a todos uma boa semana, dar os parabéns ao meu amigo Conrado, que amanhã é aniversário dele, né? Mais uma primavera, né, Conrado? 2.7, já é um motorzinho considerável, né? É, mas com muita saúde é o mais importante, né? Valeu. Desejar a todos que nos acompanharam aí uma boa semana. Agradeço também a companhia de todos, a audiência e lembrando que para entrar conosco é muito simples, pelo Facebook Flash Sports LN, você digita lá na barra de pesquisa, já nos encontra. Quando estivermos ao vivo, pelo telefone 3883-4851 e você pode nos assistir além do canal 20 da NET, você também pode ir pela internet através do site www.canal20.net. Valeu, Júnior! Bom, como eu disse, uma boa semana a todos e desejar parabéns à cidade de São Sebastião. Minha cidade. Parabéns, São Sebastião.